Quero cumprimentar todos os meus amados irmãos e irmãs em Cristo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo que nós estamos aqui para estar apresentando a todos vocês que estão assistindo, não importa o dia, a hora, né? De qualquer forma, esse vídeo está sendo exibido no domingo, a partir das 19 horas, né? O domingo agora, dia 4 de abril do ano de 2021. Eu persisto, né, nos meus estudos que eu venho dando, uma coisa bastante resumida, né, básica, que a gente está tentando passar para os irmãos, para que a gente fique pelo menos familiarizado com todas as teorias que já estão criadas, né, por todos os teólogos cristãos que estudam a palavra de Deus e buscam interpretação, principalmente das profecias. Então a gente precisa ter pelo menos uma ideia, né, do que está acontecendo. Amém, gente? Porque a igreja normalmente, se ela não se interessa em estudo, em adquirir mais conhecimento, em pesquisas, aí ela fica muito limitada no seu entendimento da palavra. Então é importante que a gente abra um pouco mais a nossa visão e procure estar mais atualizado das coisas que estão acontecendo e que vai entrando em concordância, alinhando-se com aquilo que a palavra de Deus já nos deixa registrado aqui há 2000 anos. Então agora a gente tem que estar acompanhando o mundo, né, e o que está acontecendo de uma forma real, né, para que a gente possa fazer a ligação com o que a palavra de Deus já nos previa. Então nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo sobre o final dos tempos. Semana passada eu trouxe aqui um apanhado assim, né, básico, objetivo, de como se encontram o mundo, né, a vida social do mundo, dos seres humanos, para que a gente pudesse perceber, enxergar, né, um cenário parecido, próximo daquilo que precisa estar, né, estabelecido para que o anticristo possa poder se revelar e possa então cumprir o seu papel, como eu falei nos outros vídeos. E só relembrando então o que falamos na semana passada, fizemos uma avaliação, né, bem simples, mas que nos trouxe assim coisas consistentes de como está a situação do mundo, né, e quais as necessidades que o mundo está começando a enxergar para que as coisas possam mudar e possam se tornar mais favoráveis à vida das pessoas. Então nós falamos aqui sobre a nível mundial, né? A nível mundial, não é a nível nacional, no nosso caso, do Brasil, ou municipal, estadual. Nós estamos falando tudo, nós estamos fazendo um apanhado já a nível mundial de que acontece com a sociedade e os fatores que envolvem a vida, né, de todos nós. E foi dito que a parte política é muito divergente entre os países e por isso muitas coisas não melhoram a nível mundial para o planeta Terra, para as pessoas em geral, né, as nações, porque não há união, né, entre os líderes mundiais, os governantes mundiais, né, até porque há divergências até mesmo de sistema de governos que são usados. Então, ali nós trouxemos a ideia de concluir que há uma necessidade, né, clara do mundo de uma forma geral, para que
haja um governo único, né? Então, uma nova ordem mundial onde haja um governo que tenha, assim, os fatores de governança sejam em comum. Então, uma coisa única, né? Uma unidade. Falamos que também as relações sociais entre as pessoas também exige leis novas e regras que possam ser usadas para todos, né? Independente da nação que vivem, mas para todas as nações, para todos os povos, existir regras de vida que possam facilitar a vida de todo mundo, né? Para trazer uma certa igualdade de condições de vida. Falamos sobre o planeta, a ecologia, né? Onde o mundo está enxergando também que o planeta está sendo prejudicado, agredido pela forma com que o homem trata o planeta, como o homem usa o planeta para os seus interesses, para a produção, a industrialização dos seus bens, causando danos que poderá se tornar irreversíveis ao planeta e projetando no futuro condições de vida no planeta Terra praticamente precárias. Então isso também já está sendo visto e tem sido já debatido, discutido, o que se pode fazer para melhorar isso. O sistema de saúde mundial, está aí a prova da pandemia, né? A pandemia veio, pegou todo mundo despreparado, quer dizer, por mais rico que seja um país, por melhor tecnologia, ciência, medicina que tenha, nenhum país conseguiu ter um preparo para enfrentar uma situação como essa. Então isso prova que o sistema de saúde mundial está também comprometido, que precisava de grandes mudanças para que as coisas pudessem ficar melhor. E até distribuir melhor os direitos das pessoas a terem, né, assistência médica, seja elas quem forem e aonde forem, né? Então nós sabemos que os países mais desenvolvidos, eles têm uma assistência médica muito, mas muitas vezes melhor do que países subdesenvolvidos. Falamos outras coisas, a economia, que é talvez a maior preocupação dos governantes, das pessoas mais ricas, dos empresários, vendo aí uma possibilidade de caos futuro, como já ocorreu no passado. Então eles estão preocupadíssimos com isso e sabem que tudo tem a ver com tudo essa situação de conflito entre os povos, as nações, né? Então tudo isso precisava ter mudança. E a mudança que todo mundo vê, porque ela é uma lógica, né? Então seria reorganizar o mundo, né, no sentido administração, governos, para que se faça um sistema de governo que possa distribuir melhor a renda, as condições de vida, as condições científicas, a saúde e tudo mais. Para aí sim poder se projetar um mundo melhor para as pessoas. Então todo mundo está vendo isso, então já há debates, discussões nesse sentido. Foi isso que nós mostramos aqui e chegamos àquele artigo ao qual ali num dos órgãos que organizam encontros, fóruns de empresários no mundo inteiro, de pessoas ricas, de governantes e tudo mais. Há esse encontro, esses fóruns, onde eles se reúnem em um só lugar, num só momento, e ali eles discutem, debatem essas situações. São as pessoas mais influentes do mundo que participam disso, né? E nós falamos aqui sobre esse artigo, até quero trazer ele de volta agora, apenas com alguns lugares já marcados, algumas partes desse artigo marcadas, só para a gente relembrar, né, o que esse fórum tem por objetivo, quem participa e o que pode trazer para a vida das pessoas de uma forma geral. Então, tá aí o artigo,
E nós lemos aí essas partes importantes que estão sombreadas nesse momento. Então, o nosso artigo aqui, eu resumi aqui umas partes aqui menores, né, que ficam marcadas e que já esclarece para a gente o que a gente quer saber, porque eu estou fazendo apenas um resumo daquilo que nós fizemos semana passada. Então aqui diz aqui, ó, uma agenda, né, que já está marcada, né, esse encontro, e que tem por nome Nova Ordem Mundial, a ser aprofundada na próxima edição prevista para o segundo semestre de 2021 em Davos, Suíça. Então, na Suíça, depois de junho para frente, vai ter esse encontro. E quem seriam as pessoas que estarão lá? Né? Repetindo o que nós falamos semana passada, são previstas as presenças das maiores autoridades políticas e empresariais do mundo, especialistas nos temas ambientais, sociais, epidêmicos, além das grandes corporações tecnológicas e das redes sociais. Então, essas pessoas que estarão tratando lá os assuntos são as pessoas mais influentes do mundo, que com uma decisão delas fica muito mais fácil dessas decisões serem posteriormente tornadas-se realidade, né? Venha se tornar realidade para o mundo. Já pulando bastante coisas aqui que não interessam tanto, o objetivo aí desse encontro e dessas pessoas que estarão lá é discutir, debater pontos aqui importantes que eles mesmos já tratam como importantes, senão não seriam pautas, né? E que acabam trazendo para nós aquilo que a gente já imaginava que teria que acontecer. Então, pretendem estabelecer a sonhada renda mínima universal, ou seja, como se fosse um salário mínimo, né, suficiente para que qualquer pessoa sobreviva. Então, uma renda mínima para todas as pessoas, todos os indivíduos, distribuído por esse mundo afora. Dá garantia de assistência médica global para todos. Então, olha aí os pontos a serem discutidos e que entram dentro do nosso assunto aqui, que é ver o mundo interessado em mudanças que beneficiam o ser humano, mas que faz com que a palavra de Deus venha a ser cumprida naquilo que ela já era prevista. Ela já previa, né? Assegurar um futuro resiliente, igualitário, quer dizer, de igualdade e sustentável e invoco para tanto. Então, buscando uma condição de vida igual e de sustento para todos. Um novo contrato social com respeito racial, né, para que não haja racismo entre os povos, entre as etnias, entre as raças que tem no mundo inteiro e muitos diferentes uns dos outros, preservação ambiental e contenção das mudanças climáticas, descarbonização da economia, se preocupar com o planeta, em como evitar, né, a agressão ao planeta através das atitudes do homem, e principalmente nessa parte industrial, pois é através da indústria que se carboniza demais a atmosfera da Terra e que causa tantos danos, tanto ao planeta como à saúde dos seres humanos, né? Ainda no campo econômico, prega um certo nivelamento econômico e social entre as nações. Considera o pagamento de uma renda mínima para a erradicação da pobreza extrema, tá vendo? Então, há um objetivo também aqui de fazer com que as pessoas vivam melhor, tendo uma mínima condição de vida, com maior igualdade possível e que possa, então, se erradicar ou acabar com a pobreza no mundo. Isso tem um preço, e até o artigo fala aqui, né? Qual o preço a pagar, né? O preço a pagar. Bem, para que isso possa ocorrer, eles mesmos já projetam a necessidade de um controle máximo sobre os indivíduos.
certo? Isso é muito importante. Para que tudo isso venha acontecer, seja possível viabilizar essa mudança maiúscula no mundo, é necessário que as pessoas se submetam a um controle das suas vidas, da sua localização, da sua identificação e tudo mais. Para que aí sim essa nova ordem mundial possa governar, esse novo governo mundial possa governar, né? Então aí a gente já sabe que quem seria a pessoa que tem interesse em tudo isso? O anticristo. Ele é a pessoa que tem por interesse que o mundo esteja caminhando para essa nova ordem, né? E assim ele vai poder reinar, governar. Obrigatoriedade de vacinações para esta e futuras pandemias, né? Que ninguém vai poder escolher se vacina ou não vacina, tem que vacinar. Exigência de passaporte genético, implantação de controle de comportamento em massa, via score social, capitalismo de vigilância, engenharia social, baseada em regulamentações. Resumindo, toda a implantação de um sistema tecnológico de controle dos seres humanos. Só dessa forma é que poderá se haver um governo que tenha autoridade e possa identificar todos os indivíduos distribuídos pelo planeta do qual nós todos vivemos. Nós vamos agora entrar numa parte aqui mostrando assim o quanto já é realidade isso que nós lemos por último já no nosso artigo sobre o controle da vida das pessoas, né? Que esse novo governo precisará ter toda uma condição de controlar a vida das pessoas em termos de localização, em termos de identificação, para que ele possa exercer todo esse controle. E aí nós entramos naquilo que a gente fala há muitos anos, né, já há décadas, que a igreja já comenta sobre os chips, o famoso chips que pode ser implantado nas peles, pela pele, em camadas inferiores da pele, para que esse chip possa ser o instrumento tecnológico de identificação e localização das pessoas. Nós lemos isso nós tiramos todos, lógico, porque está bem claro aqui em livro de Apocalipse, no seu capítulo 13, versículo 16 a 18 somente. O capítulo 13, ele fala sobre a besta e sobre a outra besta que subiu da terra, mas no final, que nos interessa, não vamos ficar presos ao contexto todo, mas nós vamos ficar no versículo 16, né, do capítulo 13, onde a besta, tendo esse controle, que nós estamos falando agora, já sobre poder desse controle, então aqui prevendo como estará lá naquele momento, naquela época, né, as coisas já estabelecidas, sistematizadas. Então, tendo esse controle, o que ele vai conseguir fazer? Como diz o versículo 16, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é número de homem e o seu número é 666. Aqui é uma codificação que está sendo colocada aqui e que já há várias formas de interpretações, mas não vamos entrar muito nesse mérito aqui, muito misterioso, sobre a codificação do número 666. Mas nós vamos falar sobre o que está dito aqui de forma prática e clara, né? O dia a dia do ser humano, como será? Então ninguém poderá, sem ter esse sinal, essa marca,
né, esse instrumento tecnológico que possa permitir que essa pessoa faça parte do sistema. Então, se não tiver, não poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Então, se a gente não puder comprar, principalmente alimento, e nem vender, ou seja, negociar, né, trabalhar para poder ganhar o pão de cada dia, o sustento de cada dia, como é que a gente vai sobreviver? Então, mas essa é a ideia do controle das pessoas. Então não vai haver escape no momento com isso, na situação como essa. Mas eu prefiro deixar essa parte assim colocada de uma forma bem ilustrativa, mas dentro de uma realidade que já está acontecendo no mundo. E temos aqui um vídeo para apresentar aos irmãos que fala sobre a experiência que já foi, que está sendo, né, que está tendo na Suécia, um país lá da Europa que já vive com uma boa experiência sobre as pessoas terem um código, um chip, uma forma de serem controladas. E a ideia inicial é de dar a essas pessoas uma assistência melhor, né? Então é essa a proposta que vai vir. E sem dúvida nenhuma, dentro de uma lógica, é isso mesmo. Mas nós sabemos que temos uma pessoa muito interessada em tudo isso que vai aproveitar, usufruir de tudo isso para implantar o seu sistema, a sua forma de enxergar as coisas. Não de acordo com Deus e nem de acordo exatamente como o ser humano acha que deve ser. Então, vamos assistir esse vídeo. Ele é ilustrativo, ele é bem descontraído também, em partes, mas traz aí uma realidade daquilo que já está acontecendo. Então, para a gente ver o quanto está próximo todos esses acontecimentos chegar à nossa vista, à nossa vida, né, ao dia a dia nosso. Vamos assistir a esse vídeo aí. Não querendo parecer clichê, mas o futuro é agora. Internet toda poderosa, dispositivos digitais super inteligentes, robôs falantes com inteligência artificial. Todas essas coisas que temos hoje só existiam em livros e filmes de ficção científica há não muito tempo. Humanos e máquinas convivem lado a lado, mas a tecnologia está se aproximando mais do que você pensa, até embaixo da pele. Tudo começou na Suécia, na primavera de 2018. Desde então, cerca de 4.000 pessoas colocaram microchips em suas mãos e esse número continua crescendo. Embora essa recente forma implantável seja nova para nós, a tecnologia conhecida como Identificação por Radiofrequência, RFID, existe há décadas e há muito tempo é considerada segura o suficiente para uso comum. Chips de orelha são usados para registrar quase todos os animais da fazenda. Nós até os colocamos em nossos animais de estimação para que possamos encontrá-los caso se percam. No caso das companhias aéreas, você pode agradecer às etiquetas de bagagem RFID pelo fato de suas malas chegarem ao mesmo destino que o seu. E você provavelmente já tem um chip RFID pessoal que o acompanha em todos os lugares. Está no seu cartão bancário. Bem, este chip implantável para as pessoas deve tornar nossas vidas muito mais fáceis. Mas antes de eu lhe dizer exatamente o que é, deixe-me primeiro explicar o que ser chipado realmente envolve. O chip tem aproximadamente o tamanho de um grão de arroz e é inserido cirurgicamente na mão, na área entre o polegar e o dedo indicador. Este pequeno procedimento é tão doloroso quanto levar uma injeção, então o único empecilho é se você for super sensível. Além disso, você não verá nenhum sangue. Depois de inserido, o chip não fica visível e somente o proprietário saberá que ele está lá. Mas se alguém sentir vontade de se gabar sobre isso para seus amigos ou colegas de trabalho, ele pode ser visto em um ângulo particular na pele, como uma pequena saliência. E claro, seu médico notará se sua mão for radiografada. Agora, a pergunta que não quer calar: para que serve realmente isso? Bem, você já esqueceu sua carteira ou chaves em casa? Sim, todos nós já. Mas com este chip, você nem precisa mais dessas coisas.
As pessoas que possuem este microchip podem usá-lo como um cartão magnético para entrar em edifícios, como um cartão bancário para pagar por qualquer coisa que desejarem, para comprar bilhetes de trem ou de concertos e até mesmo como uma chave para ligar o carro. Também pode ser usado para ter acesso a todas as contas de redes sociais. Tudo isso pode ser feito por um simples aceno da mão. Parece fantástico, não é? Chega de revirar a bolsa tentando encontrar sua carteira ou até se preocupar em ser roubado. Quanto aos dias de perder suas chaves ou deixar de treinar só porque você esqueceu de pegar seu cartão da academia, eles já eram. Embora, no lado negativo, não tem mais desculpa para chegar atrasado no trabalho ou matar a academia. Essa inovação tornará as viagens muito mais seguras e convenientes, já que você não terá que se preocupar em perder seus documentos. Os suecos já estão aproveitando as vantagens da vida chipada. Por exemplo, eles não precisam comprar passagens para viagens de trem. Em vez de um pedaço de papel com código de barras, a equipe de bordo apenas verifica o chip e vê o bilhete no sistema. Além disso, várias empresas suecas optaram por chipar seus funcionários gratuitamente, para que possam acessar o local de trabalho mais facilmente, fazer logins em computadores, usar fotocopiadoras e até mesmo pagar pela comida da cafeteria. Algumas empresas em outros países estão começando a seguir esta tendência. Mas como tudo isso funciona? Veja, um chip é basicamente um local de armazenamento de informações digitais. Ele pode conter não apenas os detalhes de suas contas bancárias e suas compras, seu RG e senhas de acesso à sua casa, escritório e perfis de redes sociais, mas também informações médicas, como o seu tipo sanguíneo ou uma lista de coisas às quais você é alérgico. Assim como os cartões sem contato e pagamentos móveis, os pequenos implantes funcionam com a ajuda da tecnologia Near Field Communication. Isso significa que o chip só é lido a uma distância de 2,5 centímetros do leitor que o ativa. Uma pequena quantidade de dados flui entre os dois dispositivos por meio de ondas eletromagnéticas. Os implantes, no entanto, contêm apenas informações que outros dispositivos podem ler. Não podem acessar as informações por conta própria. Então não espere pegar emprestado o carro de seu amigo apertando a mão dele. Os chips são definitivamente destinados a poupar muito tempo e esforço das pessoas. Mas isso é só o começo. A empresa que fabrica esses microchips está planejando inventar implantes que possam rastrear os sinais vitais de um usuário e informá-los quando houver algo errado com sua saúde. A empresa também espera que as pessoas em breve considerem armazenar suas informações médicas em chips RFID criptografados. E o grupo está trabalhando em uma maneira de disponibilizar chips habilitados para GPS, como uma opção para famílias rastrearem parentes que sofrem de demência grave ou Alzheimer. Isso tudo parece fantástico, mas não significa que todos receberam o chip de braços abertos. Muitas pessoas se sentem apreensivas sobre isso. Alguns céticos têm certeza de que esses chips logo terão rastreadores de GPS neles. É bem possível que tudo comece com grandes empresas que querem rastrear as localizações de seus funcionários. O fato de certas empresas quererem oferecer esse serviço gratuitamente foi o que deixou as pessoas um pouco desconfortáveis com relação a esse ponto. Mas nem tudo pode ser uma teoria da conspiração. Quero dizer, você acha que seu chefe estaria interessado em saber o que você faz nos finais de semana? Quanto tempo durou a sua folga? E se você estava realmente em casa durante sua licença médica? E finalmente, é claro, há sempre o clássico: o Big Brother irá usá-lo para ficar de olho nas pessoas. Os que não aceitam também são contra a ideia de chipagem, porque dizem que ninguém pode garantir que as informações pessoais contidas nesses chips estarão seguras. Por exemplo, os criminosos podem roubar informações privadas no chip. O fabricante garante aos clientes que tudo está criptografado, mas, em tese, qualquer armazenamento de dados ou dispositivo pode ser invadido. Outros apenas se sentem desconfortáveis em colocar algo dentro de seu corpo, temendo que isso possa ser prejudicial à saúde. Havia preocupações de que um pequeno corpo estranho metálico pudesse provocar câncer, mas descobriu-se que os riscos de câncer causados por RFID são praticamente inexistentes para os seres humanos e insignificantes para os animais. Um estudo realizado em 2016 no Departamento de Bioengenharia da Universidade do Estado de Washington sugeriu que a implantação de chips RFID ativos em tumores cancerígenos poderia ser um meio eficaz de tratamento. Uau, isso é uma grande reviravolta, você não acha? Mas ainda assim, muitas pessoas não estão bem com a ideia de ser chipadas. E a maior prova disso é que essa nova tecnologia é o primeiro passo para nos transformar em ciborgues. Bem,
Enquanto alguns estão com tanto medo, outros sonham com isso. Eles estão totalmente envolvidos na transformação do corpo humano, desenvolvendo e disponibilizando tecnologias sofisticadas para melhorar as capacidades físicas, mentais e psicológicas das pessoas. Mas isso realmente não é novidade. Os médicos começaram a implantar dispositivos eletrônicos e metais, como os de máquinas, em pessoas há muito tempo. Estou falando, é claro, de coisas como marca-passos. O primeiro implante de marca-passo eletrocardiográfico foi realizado em 1958 no Instituto Karolinska, na Suécia, pelos cirurgiões Rune Elmqvist e Aki Senning. Cara, os suecos começaram este também. Antes disso, os marca-passos eram do tamanho de um disco de hóquei e trabalhavam em 2 transistores localizados fora do corpo. Como você pode imaginar, os pacientes que os receberam não podiam escolher um estilo de vida muito ativo. Atualmente, os marca-passos não estão apenas se tornando cada vez mais sofisticados e confiáveis, também estão ficando menores e mais leves. Isto significa que as pessoas com doenças cardíacas podem levar uma vida mais confortável e desfrutar de muitas atividades divertidas como todos nós. Outro exemplo de tecnologia que ajuda as pessoas a viver mais e com maior conforto são as próteses biônicas. Elas são construídas para imitar o trabalho de um órgão que foi perdido e trabalham por meio de impulsos nervosos. Há apenas alguns anos, esses dispositivos poderiam substituir somente uma perna ou um braço, mas agora existem próteses para órgãos complexos como o ouvido e o olho. Bem, nós vamos dar continuidade agora, depois de termos passado esse vídeo e termos visto aí, constatado que as coisas estão acontecendo, tudo está ficando preparado para que esse evento de final de tempos possa ocorrer, né? A vinda do anticristo. Porque, como eu falei nos últimos vídeos, nós estivemos estudando, ministrando sobre as profecias do Velho Testamento, lá no livro de Daniel, e também em Mateus 24, e já falamos sobre diversos eventos que ocorreram já no passado da história, dos tempos, e agora nós estamos antecedendo aos eventos últimos que antecedem esse grande evento que é a vinda do anticristo. Porque, como nós lemos lá em 2 Tessalonicenses, eu até quero abrir novamente 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 8, nós vamos ler, vamos relembrar, porque é a partir daqui que nós vamos tirar mais algumas conclusões importantes sobre tudo isso que estamos aqui para aprender e entender. E até reforçar nossa fé dentro disso, vendo que as coisas estão acontecendo conforme palavras de Jesus, palavras dos profetas que viveram no passado. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 8. Vamos repetir essa passagem que nós já lemos na semana anterior, que é a base desses últimos vídeos que nós estamos aqui fazendo. Então, vamos ler. Ora, irmãos, rogamo-nos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Voltando um pouco aqui, então fica bem claro aqui nessas palavras que foi escrita por apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica, onde ele tratou mais desse assunto do final dos tempos, quando ele faz um alerta aqui para a igreja de que o Senhor voltaria, e isso é certo, mas
antes que o Senhor viesse a ter esse retorno, primeiro tem que acontecer a revelação, né, o aparecimento desse homem que denominamos anticristo, e que possa cumprir o seu papel, a sua parte. Sem que ele venha, Jesus não poderia vir. Isso está bem claro nas Escrituras. Por isso que a gente está batendo tanto nessa tecla, a vinda do anticristo. Nós nem estamos falando tanto da vinda de Jesus, sabemos que ela vem, estamos esperando, mas também somos orientados pela palavra do Senhor que, antes que o Senhor Jesus possa vir, primeiro se manifesta o anticristo. E aqui está bem claro, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha, né, quer dizer, Jesus não vai poder sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, né, o filho da perdição. Então, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, essa pessoa, contrária em todos os sentidos a Deus, à palavra de Deus, a Cristo, aos ensinamentos e tudo mais, terá que aparecer. E terá que trazer a sua visão, os seus pensamentos e impor elas aos seres humanos. E nós sabemos que tudo isso tem que acontecer. Por isso estamos aqui tratando dessa parte. Está próximo da vinda do anticristo. O mundo está preparado para a chegada do anticristo. As coisas estão acontecendo favoravelmente para que ele possa aparecer. Porque ele vai ter que aparecer, as coisas estando meio que prontas para ele poder fazer o seu papel de governante, de líder, de a pessoa mais influente no mundo. Então, por isso nós estamos aqui buscando um entendimento cada vez melhor, né, daquilo que está acontecendo para prevermos um tempo curto para o aparecimento do anticristo. E esse texto aqui deixa isso bem claro, né? E continuando a leitura do texto aqui que nós já tínhamos começado, do Tessalonicenses 2, eu li até o 4, nós vamos agora continuar lendo até o 8. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, o anticristo está impedido, aqui pelo que nós entendemos nesse versículo, enigmático, mas nós entendemos que algo o detém para que ele pudesse se manifestar. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, alguém que está presente, que está no meio, ainda resiste à possibilidade do anticristo se revelar, né? E ele teria que ser tirado para o anticristo poder ocupar o seu lugar, aparecer. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então esses últimos versículos nos dá a ideia de que o anticristo tem um impedimento para que ele venha. Algo o impede de vir. Lógico que sabemos que o cenário precisa estar pronto, mas algo poderoso, mais poderoso que ele, impede ele de estar vindo. Nós vamos falar sobre isso agora. E em seguida, ao momento que esse impedimento for tirado, aí ele vai poder aparecer. Mas, posteriormente, nós sabemos aí quando o Senhor ter o seu retorno definido ao mundo, aí sim ele vai desfazer esse iníquo pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, através da sua vinda, ele vai travar uma batalha contra esse iníquo, vai vencer ele e vai, então, estabelecer o reino de Cristo
aqui na Terra. Continuando nosso raciocínio. Jesus vai voltar, mas antes o anticristo tem que se manifestar. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses, então nós estávamos em 2, nós voltamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, há uma promessa aqui, que nós já estudamos sobre isso, que os que morreram em Cristo voltarão ressuscitados, né? Conforme o próprio Cristo também, que morreu, mas ressuscitado foi ao terceiro dia. Então, haverá a ressurreição dos mortos. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Então, antes que a gente seja salvo, os que estiverem vivos na terra, os mortos ressuscitarão primeiro, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, aqui é revelado um evento para a igreja, para os servos do Senhor, que realmente estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que estão com suas vidas no altar, santificados verdadeiramente, à base do juízo de Deus, né? Não no nosso juízo. Então, há uma promessa de um arrebatamento dos cristãos aprovados pelo Senhor, num certo momento. Lucas, capítulo 17, 33 a 16, também fala um pouco sobre isso. Lucas, capítulo 17, 33 a 36. Nós vamos ler também esse versículo, que nos dá um respaldo também sobre o que eu estou falando, né? Sobre essa questão de arrebatado à igreja. Então, Lucas 17, 33, diz assim: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Então, a ideia de que o arrebatamento é aquela escolha, é a seleção de Deus. Então, o momento do arrebatamento pode ter duas pessoas, pode ser um casal, mas se um está com a sua vida aprovada por Deus e a outra ainda não, ou reprovada, então, logicamente, que essa que vai estar, que é aprovada, vai sair, vai sumir, vai ser levada, e o outro vai ficar. Então, essa é a ideia do arrebatamento. É o juízo de Deus que começa já a acontecer. 1 Coríntios 15 também vai nos dar mais respaldo sobre isso. 1 Coríntios 15 está nos dizendo aqui no versículo 50. 1 Coríntios 15. Está aqui 50, eu tinha lido para 2 Coríntios 15, 50. Nos fala aqui: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da mortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, mais um versículo que mostra que haverá
como que um rapto, né? Uma tirada assim drástica, de momento, instantâneo, não abrir, não fechar de olhos, dos cristãos que estiverem vivos naquele momento, serão privilegiados aí, mas antes mesmo que eles se encontrem com o Senhor, quando eles forem arrebatados, os mortos já estarão ressuscitados também, então eles não vão ficar para trás, né? Eles serão os primeiros a serem ressuscitados, a estarem com Cristo, e em seguida vêm os que estavam vivos. Então esse evento, arrebatamento, que a gente conhece muito por esse nome, esse evento, arrebatamento, ocorrerá, não há dúvida para ninguém. Todas as linhas teológicas creem no arrebatamento dos cristãos, do povo de Deus, aprovado por ele. Então era isso que primeiro queríamos falar. Nós estamos lendo aqui no Tessalonicenses que precisa alguém ser tirado do meio para que Satanás, através do anticristo, possa entrar em cena. E se nós formos analisar o que poderia ser, ou quem poderia ser impedimento para Satanás, seria o Espírito Santo. O Espírito Santo que Jesus deixou conosco. Que dizia ele, não vos deixarei órfãos, mas deixarei convosco o Consolador. Então, nós temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, enquanto estamos aqui vivendo aqui na Terra. Mas o Espírito Santo impede, ele é mais poderoso do que Satanás, ele impede a presença de Satanás dessa forma humana. Então, será necessário, esse é o entendimento que a gente tem, a interpretação que a gente tem melhor. Há outras linhas de interpretação para dizer isso que eu estarei falando agora, mas essa é uma linha bastante forte de interpretação que crê que o Espírito Santo não poderá estar aqui quando vir o anticristo. A igreja, por sua vez, que é alimentada, existe pela presença do Espírito Santo, também não poderá estar aqui. E como haverá o arrebatamento da igreja, então se deduz que antes que o anticristo venha aparecer em cena, a igreja teria que subir, seria arrebatada e junto com o Espírito Santo. Então, entramos aqui na teoria chamada de pré-tribulacionista. Então é a linha de pensamento teórica de muitos pesquisadores, né, que estudaram a palavra de Deus, que crê dessa forma, que a igreja vai subir antes que o anticristo possa aparecer e entrar em cena. Então essa é a ideia primeira. Existe também a outra linha, também forte, no nosso meio, que crê, por vários versículos também, dentro dos seus argumentos, que a igreja não sairia, o anticristo apareceria, a igreja estaria aqui, continuaria, viria o tempo da tribulação, e a igreja passaria pela tribulação. Enquanto que o pré-tribulacionista crê que a igreja não vai passar pela tribulação, não vai passar por esse momento da presença do anticristo, né? Então, nós vamos até dar alguns versículos dos dois lados aí, para os irmãos terem uma ideia da discussão que há, essa polêmica que ainda existe, né? E aí cada um vai adotar a sua maneira que achar melhor. Bastante concorrida aí essa discussão. De qualquer forma, todas as duas linhas crê o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo, que é o mais importante, né? Então, a salvação virá de um jeito ou de outro, ou antes ou depois, né? Para os pré-tribulacionistas, a igreja já seria salva antes, então ela seria poupada de maiores sofrimentos, seria melhor, né? Creio que todos acham, com certeza, que seria melhor para todos. Bem, então nós vamos assim, só expor alguns versículos de cada lado aí, dentro da visão que há entre o pré-tribulacionista e o pós-tribulacionista. Existe também uma terceira ideia para isso, uma terceira teoria, que é os meso-tribulacionistas, que diria que a igreja será arrebatada em plena tribulação, no meio da tribulação.
mas seria uma teoria menos aceita. As mais aceitas é a pré ou a pós, ou seja, após a tribulação, a vinda de Cristo, no mesmo momento, a igreja ser arrebatada, né? Então vamos lá, mas o pré, ele tem aqui alguns argumentos. 1 Tessalonicenses 1,10, o pré-tribulacionista, ele diz, através desse versículo aqui, ele se baseou com essa ideia, né? 1 Tessalonicenses 1,10, que diz: "E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura." Então a ideia aqui do pré-tribulacionista é que quando Jesus fala, quando Paulo fala aqui, ele está mostrando que Jesus iria poupar, livrar a igreja de uma ira futura. E a ira futura que se espera é o tempo da tribulação. Tempos terríveis como nunca houve em toda a história da humanidade. Então, aqui eles mostram a ideia, um argumento de que, por esse versículo e por outros, mas vamos se basear nele, a igreja estaria poupada da ira futura. Então, a igreja não estaria passando pela tribulação. Temos também 1 Tessalonicenses 5,9. 5,9. Nós estamos falando dos argumentos, alguns rápidos e pequenos argumentos. Pequenos não, né? Argumentos grandes, fortes, lógico. Mas em termos de rapidez aqui nossa, 1 Tessalonicenses 5,9 diz: "Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo." Então, mais um versículo parecido com o anterior, que diz que Deus não destinou, não determinou que a igreja fosse passar pela ira de Deus, que seria supostamente a tribulação, a grande tribulação, que será o momento mais duro e difícil que a humanidade vai passar. Apocalipse 3,10, quando o Senhor falava com a igreja de Filadélfia, aprovando aquela igreja e fazendo uma grande promessa. E dizia: "Como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra." Então aqui, também baseado na visão do pré-tribulacionista, a promessa que o Senhor diz aqui é que a igreja seria guardada da hora da hora da tentação que viria sobre todo mundo, sobre todos os habitantes da terra, que seria a grande tribulação também. Já o pós-tribulacionista, nós vamos pegar aqui 3 pontos aqui importantes, pelo menos. Eles combatem a ideia do arrebatamento antes, porque é como se Jesus tivesse que vir 2 vezes. Vinha um para arrebatar a igreja e viesse depois de novo para realizar a obra final, né? Então eles tentam combater dentro dessa ideia. Como que Jesus vai voltar 2 vezes e tal? Mas os pré mostram que Jesus não estará vindo diretamente à terra, mas vai encontrar nos céus. Então é uma discussão aí que a gente, se você quiser saber mais, você vai procurar pesquisar melhor sobre essa discussão. Apocalipse 13,7. Apocalipse 13,7 também aqui é um argumento do pós-tribulacionista, o 13,7, que diz o seguinte: "E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação." Aqui fala sobre o anticristo, sobre Satanás, de forma humana aqui. E dizendo que ele fez guerra contra os santos e venceu. Quem seria os santos? A igreja, teoricamente, para os pós-tribulacionistas. Se a igreja, aqui é o tempo de tribulação. Então, se ele fez guerra contra os santos, ele fez guerra contra a igreja. Então, a igreja estava presente. Já o pré diz que os santos aqui não seriam os primeiros santos que foram salvos, seriam outros que ficaram. Aí também relaciona-se ao povo de Israel. Isso é uma discussão bastante ampla aí. Mateus 24, já voltando lá no Evangelho, né, Mateus 24, nós vamos ver também mais um argumento aqui para a gente terminar os argumentos
das duas partes aqui. Mateus 24, versículo 29 a 31 diz: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, aqui fala sobre os pós-tribulacionistas, trazendo mais um argumento, dizendo que Jesus virá de uma vez só, fará toda a obra que for necessária para poder salvar os seus. Tá, então é importante que os irmãos saibam que há essa discussão. Então a gente não tem como, hoje não é unanimidade dizer, olha, o arrebatamento é antes da tribulação, é antes da vinda do anticristo. Então fica isso claro. Eu tenho uma tendência, tá? Não é uma coisa convicta totalmente, porque são muito discutíveis tudo, mas eu tenho a tendência de acreditar no arrebatamento antes do anticristo, antes da tribulação. Então, quando se fala daquele que teria que ser retirado, né, que impede a vinda do anticristo, seria o Espírito Santo, e aí a igreja, saindo o Espírito Santo, sai a igreja, então seria o arrebatamento antes do anticristo, antes da tribulação. Essa é a ideia que a gente tem para a vinda do anticristo. Por último, algo também que é importante para a gente poder encaixar em todos esses fatores aí que justificam a gente acreditar que o anticristo está próximo de se revelar, de aparecer, tem uma outra condição para ele poder cumprir todo a sua missão, o seu papel. No próprio 2 Tessalonicenses, que nós estávamos lendo, nós lemos lá uma coisa que não sei se chamou a atenção dos irmãos de início, mas eu vou trazer para os irmãos verem aqui, como todos os versículos lá são importantes nisso tudo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Mas vamos para o 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, existe essa previsão de que o anticristo entraria no templo de Jerusalém para parecer como Deus, para sentar no lugar de Deus. Então, essa é a ideia que nós temos baseado nas previsões bíblicas. Mateus 24, 15, que nós estávamos já lendo aqui também, Mateus 24, 15. Diz o quê? Jesus dizendo: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, então aí viria o grande tribulação. E o que aconteceria? Ele estaria no lugar santo, e o lugar santo, conforme Daniel, seria o altar do Senhor, o templo, dentro do templo, o altar do Senhor. Nós vamos ver lá em Daniel, no seu capítulo 27, no seu capítulo 9, o versículo 27, Daniel falava isso, e Jesus estava relembrando, né, essa profecia que estava lá em Daniel, capítulo 9, vamos lá, 9, 27, que diz o seguinte: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que era o costume que os judeus tinham, né, de fazer no templo, de estar lá fazendo o sacrifício, as ofertas, mas o anticristo iria lá cortar esse direito dos judeus, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então mostra aqui que ele, com a autoridade dele, iria entrar no templo e ia impedir que os judeus continuassem fazendo os seus sacrifícios ao Senhor. Então tudo isso nos mostra que também, olhando dessa forma literal, o anticristo entrará no templo de Deus. E o templo de Deus, como nós sabemos, até o momento, não foi reconstruído, foi destruído no ano 70 depois de Cristo, e agora teria que ser reconstruído. E sabemos que ele se encontra, a área onde ele existia, se encontra lá em Israel, em Jerusalém,
E nós vemos ali, eu vou até deixar essa imagem, onde está lá aquela cúpula, que é a mesquita do Domo da Rocha, a mesquita muçulmana, que está lá construída. E do lado, em volta, tem uma parte que é o Muro das Lamentações. Lamentações por quê? Porque os judeus lamentam a destruição do templo quando ocorreu. Então eles vão lá orar e estão lá sinalizando a lamentação do templo ter sido destruído. Então há projetos em Israel e até no mundo inteiro de reconstrução desse templo. O problema aí é essa mesquita que precisaria sair daí. Então se tem as duas teorias de que pode ser que esse templo seja reconstruído antes, para que quando o anticristo vir, ele tenha esse templo para realizar sua profanação, ou talvez ele mesmo, durante o seu governo, ele vai, com a sua autoridade, ele mesmo vai exigir, nos primeiros 3 anos e meio, que vai haver proposta de paz, ele vai construir o templo, ou propor a construção do templo, e depois, nos 3 anos e meio, quando ele vai mostrar sua verdadeira face, ele poderá então entrar no templo e fazer a sua profanação. Amém? Então, terminamos aqui, fica aí colocado toda essa parte aqui que nos importava de dizer sobre a preparação do mundo para a chegada do anticristo. Então terminamos essa parte, agora o que nós vamos poder entrar daqui para frente já com o anticristo presente no mundo e já exercendo o seu papel. Então nós terminamos assim todo esse estudo rápido, básico, apenas para ter uma ideia para os irmãos de como está previsto os acontecimentos dos últimos dias, e nós estamos aí passando por situações que nos dá a entender que estamos perto de tudo isso, né? Mas eu acho que está bem claro aí tudo que nós falamos e informamos e pesquisamos, e que já está aí à disposição de todos na internet, né, para que a gente já comece a entender o fim que está muito próximo, as coisas já estão acontecendo e não tem muito tempo para se esperar. Amém? Vamos fazer uma oração agora. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, trazendo esse estudo, aprendendo um pouco mais, despertando, meu Deus, para tuas coisas, para as profecias bíblicas, meu Deus, para que possamos estar preparados para a vinda do Senhor. Meu Deus, esteja agindo na vida de cada um dos meus irmãos, na sua família, no seu lar, nos seus negócios, na sua saúde principalmente, Senhor. Esteja cuidando de cada um deles, da igreja de uma forma geral, despertando diariamente a todos a estar em oração, em jejum, na leitura da palavra, no ouvido de louvores, na comunhão entre os irmãos. Meu Deus, nesse momento de estarmos sem podermos cultuar, mas estamos sim firmes na tua presença, Senhor, e queremos continuar assim, e cremos que teremos a oportunidade logo de podermos estar juntos novamente, para estarmos em comunhão, servindo ao Senhor e cultuando, meu Deus, além de evangelizando as vidas. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.